querida irmã, querido irmão, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Emana, Espaço Holístico Maria de Nazaré, e vamos iniciar mais um evangelho feito com muito carinho e amor a todas e todos os colegas que frequentam a casa, que são associados, que já foram atendidos ou que são amigos do Emana. Que este vídeo possa chegar a mais e mais pessoas para que nós possamos se beneficiar das bênçãos que vêm dos céus. Vamos iniciar, portanto, mais este evangelho pedindo à Mãe Maria, aos nossos mentores e mentoras, à espiritualidade amiga, que nos oriente, que nos intua, que nos proteja e que as palavras que serão lidas e refletidas a partir de agora neste evangelho, elas possam ser colocadas em práticas e vividas ao longo dessa semana, ao longo do nosso desenvolvimento. Que assim seja. Muito bem, querida irmã, querido irmão, hoje o nosso evangelho, capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Nós temos alguns itens nesse capítulo, injúrias e violências. Vamos a ele então. Item 1, injúrias e violências. Mas antes, lembre-se de pegar o seu copo com água para que ele possa ser fluidificado pelos bons amigos espirituais que estão agora ao nosso lado. Muito bem. Injúrias e violências. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Mateus, capítulo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Também Mateus, capítulo 5, versículo 9. Agora em Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22. Sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E que aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Comentário aqui de Kardec sobre a luz dos espíritos benfeitores. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansitude, da afabilidade e da paciência uma lei. Então vejam, meus irmãos e irmãs, paciência, mansitude, moderação, brandura são leis. Continuando, condena por conseguinte a violência e a cólera, a raiva, o ódio, e até toda expressão descortês, expressão com falta de educação, de que alguém possa usar para com os seus semelhantes. A palavra raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada, ou mulher que não vale nada. E se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Imaginem a cena, né, gente? Quão desagradável seria ser xingado por esta palavra. Vai mesmo mais longe, pois que ameaça com fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Evidente que se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. A intenção das nossas ações. Muito bem. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade. Lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens, entre os seres humanos, e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade.
é que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristãos. O que queria Jesus dizer por essas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometido as do céu? Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele recomenda é que não ligue a estes últimos, os bens terrenos, mais importância do que aos primeiros. Gente, a brandura, a paciência, o respeito, o amor. A vingança, o ódio, a cólera, a intolerância. Já paramos para pensar que estamos vivendo momentos preocupantes em nossa sociedade, em nosso mundo, em nossa sociedade? Nós estamos prestes a escolher, a exercer o direito ao voto, a democracia, e aqui não vou falar de ideologia política, seja de um lado, seja de outro, porque cada ser humano, vivemos num país democrático, deve ter garantido a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de escolha, e o voto é uma destas dentre outras. E todos nós aqui, todos vocês aí, têm direito a escolher. E, acima de tudo, a ter a sua escolha respeitada. Então, quantas famílias nós temos visto brigarem pelas redes sociais, mais especificamente aí pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, por discordarem politicamente de alguém. E a discordar politicamente não tem problema algum, pois são pontos de vista, são visões de mundo diferentes que se opõem. O que nós temos percebido é como está se dando essa não concordância, que é um direito. Ela está se dando por meio da escuta, onde eu me coloco a escutar um ponto de vista diferente, para concordar ou discordar, e depois também poder emitir a minha opinião, que pode ser aceita ou não, mas tendo como pano de fundo, tendo como base, tendo como sustentação o respeito. Nós brigamos por política, nós somos violentos muitas vezes, uma violência pela paixão, pela passionalidade, porque alguém não me quer mais, e eu ajo de violência com essa pessoa, seja ele homem ou mulher. Quando um colega de trabalho, por uma infelicidade, ele foi ríspido comigo, ele foi mal educado, e eu imediatamente, por questões da emoção, também sou com ele. Mas será que eu consigo depois refletir e pedir perdão, pedir desculpas? Como Cristo nos ensinou, mostre a outra face. Ou seja, mostre o outro lado da moeda. Nós cristãos, nós que nos intitulamos cristãos, que nos intitulamos espíritas, nós temos conseguido abrandar um pouquinho o nosso coração diante dessa turbulência social que vivemos? E repito aqui, respeitando todos os posicionamentos políticos, os credos religiosos. Mas como tem sido a nossa postura diante daquele que diverge de nós? Uma postura de tolerância, de respeito, de entender que ele pensa diferente e está tudo bem? Ou de já vê-lo como um inimigo? Alguém que eu devo bloquear na minha rede social? Nós precisamos de mais amor, e amor não significa concordar com aquilo que a pessoa está falando. O amor aqui no sentido da ação, de antes de querer falar, escutar. Cristo escutava. Quando nós lemos os evangelhos, as parábolas, ele escutava. Ele conversava com aqueles em que eram tidos pela sociedade criminosos,
prostitutas, poderosos que se corrompiam, que faziam mal, cobradores de impostos, como a célebre parábola de Zaqueu e outros. Cristo não agia de violência, ele tinha brandura. Tudo bem que não temos essa capacidade ainda. Somos ainda um espírito em evolução, imperfeitos. Mas não dizemos nós sempre que Jesus é nosso guia, modelo e mestre? Que nós possamos então, meus irmãos, aos pouquinhos, e sempre quando estivermos numa situação em que a emoção fala mais alto, e a emoção negativa, a raiva, o ódio, aquilo que quer extrair o que eu não tenho de bom, porque todos, infelizmente, temos as imperfeições ainda, que nós possamos escutar mais. E se eu agir de forma impetuosa, que eu tenha a hombridade de pedir desculpas, porque eu erro também. Mas eu devo pedir desculpas, como um exercício de lembrar do Cristo. É um exercício. Não é um botão de liga ou desliga, um botão mágico. É um exercício que vai se fazendo com aqueles que moram na mesma casa que eu, com aqueles que dividem o condomínio ou são vizinhos, a rua, os meus colegas de trabalho, as pessoas que pensam diferente de mim do ponto de vista religioso, do ponto de vista político, social. Para sermos respeitados, devemos também respeitar. Que possamos ser mais brandos, mais tolerantes, que possamos de fato exercer o respeito, como prega aqui no nosso capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Finalizando, por aquelas palavras quis dizer que até agora os bens da terra são ensarbarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei do amor e da caridade, gente, quando a humanidade se submeter à lei do amor e da caridade, deixará de haver egoísmo, ou seja, o excesso de mim em detrimento do outro. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado muito ditoso por efeito do afastamento dos maus. Temos uma caminhada ainda, meus irmãos, nesta escola chamada Terra. Temos uma caminhada. Agradeço a você que participa conosco todas as segundas-feiras deste momento do Evangelho, dessa troca de experiências. Se conectem com Emana, as suas orações são muito importantes para a casa. Nós ficamos felizes com as vossas vibrações. Assim que finalizarmos o Evangelho, os nossos irmãos que trabalham no passe, os nossos irmãos passistas, estarão emitindo, como o meio de instrumentos que são da espiritualidade, as suas vibrações, as vibrações que vêm do alto, como instrumentos e que chegarão até as vossas casas. Namastê. Gratidão, luz e paz a você e uma semana abençoada que possamos exercitar e lembrar da tolerância, do respeito, da paciência. Que assim seja.